Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim trazendo detalhes a respeito de toda a celeuma causada por um caso de peste suína africana que foi detectado na Alemanha na última quinta-feira, dia 10 de setembro. Depois dessa detecção desse caso, a Alemanha, que é o principal exportador de carne suína da União Europeia, que é o grupo que representa o maior exportador mundial de carne suína, alguns países acabaram suspendendo temporariamente a importação de produtos de carne suína vindos da Alemanha. Países como Coreia do Sul, China, Japão, Argentina, inclusive o Brasil. E quem vai trazer mais detalhes para a gente a respeito desse assunto é o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, o Ricardo Santin. Seja muito bem-vindo aqui conosco, Ricardo. Olá, Letícia, é um prazer falar com você e com os nossos seguidores, espectadores, ouvintes do Notícias Agrícolas. Santin, a gente tinha esse acompanhamento das precauções que a Alemanha vinha tomando em relação principalmente à fronteira com a Polônia, que é um país onde vários casos de peste suína africana foram detectados. A Alemanha tomou precauções como instalação de cercas, a permissão para a caça de javalis e ainda assim um javali foi encontrado morto e foi detectado a peste suína africana. E depois, com essas restrições desses países que eu citei agora no começo, antes da gente começar a nossa conversa, o que isso pode gerar de demanda para o Brasil? Bem, primeiro você cita bem que é um encontro de um javali, é um bicho acelvajado, é um selvagem que estava na natureza, não é na produção industrial da Alemanha. Mas os efeitos serão gerados, sem dúvida, porque a Alemanha é um grande exportador para a Ásia e para a China, e os efeitos podem ser desde aumento de demanda para o Brasil e os demais exportadores, aqui incluídos os outros países da Europa, os Estados Unidos e o Canadá, e também o efeito é que deve ter também efeito de preço lá no preço internacional, porque vai aumentar a demanda com uma exportação já estabilizada, como a gente tem no mundo. Certo, e falando de Brasil, essa demanda que a gente pode ser acionado por esses países que a gente já tem, inclusive mercado aberto, principalmente para a China, os países asiáticos que são agora a menina dos olhos no momento das exportações de carne suína. O Brasil ele tem possibilidade de atender essa demanda, a gente tem noção do volume que seria necessário para contribuir com esse gap deixado pela Alemanha? O Brasil e os demais países vão, como você falou bem, contribuir. Não há como substituir a Alemanha. A Alemanha exportou agora, do período de janeiro até agosto, aproximadamente 500 mil toneladas. Vejam que as exportações brasileiras para esse mesmo destino, no seu total, foram 333 mil. Então não tem como substituir. Mas nós vamos talvez aumentar um pouco as nossas exportações e tentar colaborar. Naturalmente, também vai acontecer de que poderá haver a substituição da proteína suína pela proteína de aves ou de boi, que pode também aumentar um pouco as suas exportações. A Alemanha vendia, como falei, mais de 500 mil toneladas nesse período acumulado do ano, e você não encontra isso disponível em todo o mundo. Não é fácil de encontrar, até porque a cadeia suína é mais alongada. Para que você consiga gerar um produto novo, você precisa, em média, de 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio para a produção até o produto final. Certo, e o Brasil ele tem essa capacidade de aumentar a produção dele. A gente tem um plantel que seria disponível e suficiente para abastecer tanto a gente aqui no mercado interno, quanto aumentar esses embarques? Bem, precisamos lembrar que quando medimos a disponibilidade de produtos dentro do nosso mercado interno, quando no acumulado do ano de janeiro até agosto, nós temos 0,2% a menos, ou seja, é absolutamente a mesma quantidade de carne que tinha disponível para o brasileiro no ano passado, continua à sua disposição nesse ano. Aquilo que a gente aumentou da exportação de carne suína, ela foi feita com aumento de produção. Claro que nós temos como aumentar um pouco mais a produção em agregação de peso e assim nos produtos que a gente tem, nos bichos que estão no campo. Mas também não pode aumentar muito mais para tentar chegar a esse volume, porque, como falei, você precisa de um processo que é muito demorado e alongado. Então, as empresas que já vendem para a China têm as suas capacidades bem utilizadas nesse momento. Nós vamos fazer talvez um sobreesforço, redirecionar algumas produções que estão indo para outros países para tentar colocar lá para a China,
mas sem prejudicar o nosso mercado brasileiro. E, Santin, a gente tem, né, nesse ranking a União Europeia como principal exportador mundial de carne suína, os Estados Unidos em segundo lugar, Canadá e o Brasil. E algumas análises, por exemplo, hoje, né, nessa segunda-feira, dia 14, a Bloomberg noticiou que com essas suspensões, Estados Unidos e Espanha podem despontar aí como os maiores exportadores de carne suína, principalmente com destino para a Ásia. Isso realmente pode acontecer e como que isso pode afetar os preços globais? Isso deve se confirmar porque são os países que têm mais disponibilidade e capacidade de aumentar. No caso, na minha visão, acho que os Estados Unidos é quem tem mais capacidade de converter produtos para mandar para a China, já que a Espanha também tem uma situação bem parecida com o Brasil. Já exporta bastante e está usando quase toda a capacidade de suas plantas. Mas isso, sem dúvida, não tem como você achar 500 mil toneladas de carne suína no mundo que tenha habilitação para exportar para a China. Isso vai ter um efeito preço, não aqui no nosso mercado, mas lá no mercado externo, na China, vai ter mais demanda do que oferta. E essa é uma velha lei do mercado. Quando você tem mais procura, o preço acaba subindo. Certo. E como que esse caso ele pode gerar um novo desenho do mercado global de carnes ou não? Isso é uma questão de curto prazo, uma questão transitória que deve ser resolvida sem afetar de forma permanente o mercado global de carnes? Eu acho que ele é muito mais transitório. Nós não sabemos o tempo em que isso vai levar, porque a Alemanha já está tomando as medidas de precaução, fazendo o circuito de contenção, o círculo de contenção do foco em que foi detectado. O foco não foi para a sua produção industrial, então a gente acha que logo a Alemanha, dentro das suas qualidades de sanidade e de produção, vai provar à Organização Mundial das Epizootias, a OIE, de que ela controlou esse foco e poderá depois retomar suas exportações. Por isso eu penso que é temporário. Agora, quanto isso vai demorar, a gente ainda não sabe. A gente sabe sim que terá efeitos imediatos nas compras para Brasil, Estados Unidos e os demais exportadores da Europa e Canadá, e nós vamos fazer a nossa parte de colaborar com aquilo que a gente puder aumentar. Lembrando que o Brasil já tem uma certa limitação, que são as plantas habilitadas para a China. Elas já estavam vendendo em suas capacidades bem potencializadas. Vai poder aumentar um pouquinho? Vai, mas não vai poder também aumentar demais, porque elas têm limite de plantas que são as habilitadas para exportar para a China. E por falar, então, né, já que você disse dos volumes que a gente não consegue aumentar tanto assim, qual seria a capacidade, o quanto que a gente conseguiria aumentar, Ricardo? A gente consegue dimensionar esse número? Esse número não tem como dimensionar, Letícia, porque ele vai depender de planta a planta e daquilo que estava sendo exportado. Por exemplo, se uma planta exportava, habilitada para a China, exportava algum pouco de produto para o Uruguai, ela pode dizer, esse tanto eu vou deixar de exportar para o Uruguai, vou deixar uma planta que não está habilitada para a China cobrir esse espaço lá no Uruguai e vou vender esse pouquinho mais para a China. Mas isso vai depender da lógica de cada uma empresa. O que importa é que o Brasil vai fazer o seu esforço, vai tentar todas as técnicas que podem, como, por exemplo, aumento de peso de suíno, tentar trabalhar isso sem prejudicar o mercado interno. Mas não há como estimar. O que a gente sabe, sim, é que o espaço que a Alemanha deixa é um espaço superior a 500 mil toneladas no ano. Ele já mandou 500 mil, então se a gente for anualizar, você vai ter um espaço aí de quase 50, 60 mil toneladas por mês, que pode ser disponível de agora até o final do ano, porque sim, não entendo que a Alemanha não vai conseguir voltar imediatamente também, por mais esforços que ela possa fazer no controle desse foco. E falando nos preços internacionais, né, como você comentou, lei de oferta e demanda, né, esses países que restringiram essas importações vão ter naturalmente esse gap, portanto, da carne suína, né, então com a demanda, né, e a oferta mais curta, esses preços podem subir. E aqui no Brasil, o que isso pode gerar nos preços aqui para dentro? Bem, você lembra bem primeiro que os países não é só a China, também é Japão, Coreia do Sul e assim toda a Ásia, aqueles países que trancaram as importações da Alemanha. Sim. Esse preço lá fora deve subir, mas não vai ter tanto efeito aqui no Brasil. Porque, volto a dizer, as plantas que estão habilitadas para a China e para a Ásia, elas já estão trabalhando com seus limites bastante potencializados. E nós vamos tentar aumentar a produção para cobrir esse aumento de demanda, sem prejudicar o mercado interno.
Mas é importante lembrar, você me dá o gancho para falar, que esse aumento de preço lá fora vai amenizar um pouco uma grande dificuldade que o setor está passando agora, tanto de aves como de suíno, que é o preço do milho, do farelo de soja e o custo produzido durante uma pandemia de Covid. Nós estamos com custos elevadíssimos. O milho e o farelo de soja anualizado subiram mais que 40%. Se for olhar no período de um mês só, é mais de 68%, só uma praça que nem Sorriso. Em alguns lugares, 80% de aumento. E isso sim é algo que vai ajudar a você poder manter o equilíbrio com uma exportação remunerando um pouquinho mais a carne suína para enfrentar esse aumento de custo que é bastante intenso dentro do mercado interno. Certo, Santinho, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigado, Letícia. Obrigado a todos. Que Deus proteja todas as famílias durante essa Covid, que espero a gente já esteja saindo dela e com a chegada de uma vacina muito em breve. Tomara. Estivemos aqui, portanto, com o Ricardo Santin, que é presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, trazendo detalhes a respeito do caso de peste suína africana que foi detectado na Alemanha na semana passada, no dia 10 de setembro. Esse caso ele teve desdobramentos, alguns países suspenderam temporariamente as importações de carne suína e produtos feitos com carne suína da Alemanha, como, por exemplo, a China, o Japão, a Coreia do Sul, a Argentina e, inclusive, o Brasil. E, segundo o Ricardo Santin, essas suspensões das importações de carne suína, principalmente quando a gente fala dos países asiáticos e especialmente ainda mais da China, que consome muita carne suína, a Alemanha deixa um gap gigantesco. De acordo com o levantamento que o Ricardo Santin trouxe aqui para a gente, de janeiro a agosto, a Alemanha exportou só para a China 500 mil toneladas, representando 14% da carne suína importada pela China. A título de comparação, nesse mesmo período, o Brasil exportou para a China 333 mil toneladas, o que representa 9% da carne suína que foi importada pela China. Então, o Ricardo Santin explicou que pode haver, sim, uma demanda imediata, mas que o Brasil ele não vai assumir toda essa demanda. Essa demanda ela vai ser, vamos dizer assim, compartilhada com os principais exportadores de carne suína do mundo, segundo ele, principalmente os Estados Unidos, que tem uma capacidade maior de aumentar a produção e de aumentar as exportações, mas também não assumiria sozinho essa carga toda. De acordo com o Santin, essa demanda até o final do ano que a Alemanha vai deixar, esse gap é em torno também de 500 mil toneladas e, segundo ele, não se acha essa quantidade toda de carne de um lugar só e muito rapidamente, então vários países vão sim ter essa demanda aumentada. No caso do Brasil, segundo o Santin, falando em exportações para a China, as plantas do Brasil que são habilitadas para exportar para o gigante asiático já estão trabalhando numa capacidade bem alta e tem um pouco de espaço para chegar no limite. Então, a gente não consegue aumentar tanto assim as nossas exportações, mas, claro, segundo o Santin, a agroindústria brasileira vai fazer todo o esforço para continuar atendendo o mercado interno e atender também essa demanda externa. Em relação aos preços, os países consumidores dessa carne suína que vinha da Alemanha, pode ser que passem a pagar mais caro pela carne suína, porque lei da oferta e da demanda, mas de acordo com o Santin, aqui no mercado interno brasileiro, esses preços não devem mudar tanto. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.